Por que você resolveu ser técnico de futebol? Bem, primeiro, quando eu parei, eu falei assim, jamais eu vou ser treinador de futebol. Porque é loucura o que esses caras passam e tal. Só que quando eu parei, eu fiquei aproximadamente ali 2 anos pensando e montei inclusive uma empresa, eu, Bebeto e Rodrigo Carbone, filho do Carbone, treinador, como empresário. Mas odiei essa área. Para mim não era uma área que realmente eu conseguia caminhar com tranquilidade, não sentia paz no meu coração em relação a fazer aquilo. Os clubes que tinham portas abertas começaram a se fechar para mim, eu era não digo mal visto, porque a gente sabe que o empresário tem muita gente séria, tem muita gente que não é séria, e são profissionais dignos, né, como qualquer outro profissional, mas eu particularmente não me sentia bem. Né? Eu vi que portas se fechavam, de repente, assim que eu entrava tranquilamente, já não entrava mais, e ao mesmo tempo eu via que as negociações eram muito difíceis. Eram quase surreais, de você fazer se você não fizesse alguma coisa que eu não concordava. Então eu acabei tomando uma decisão, desisti daquilo e comecei realmente a pensar, a conversar com a família do que fazer. Foi quando eu me sentei aqui na minha sala com o presidente do América e tomei uma decisão. Já tinha feito um curso de treinador na época. Reginaldo Matias. Reginaldo Matias. Isso, é o nosso advogado. Você como técnico, qual o seu estilo de jogo? Ou muda de jogo para jogo? Eu acho assim, a gente precisa muito, é claro que eu tenho a minha forma, o meu estilo de jogo, o meu sistema que eu gosto de jogar. Eu sou um treinador que gosto muito de um jogo de posse de bola, mas também de uma transição em velocidade, de um contra-ataque, porque eu acho que a gente tem que aproveitar todas as possibilidades que nós temos num clube. Por exemplo, se eu falar agora da Ponte Preta, eu não tinha um time veloz, assim como eu não tinha no Vasco, de 2015, 2016. Então era mais uma posse de bola. Então eu tenho que aproveitar essa característica da minha equipe. Agora, quando eu tenho jogadores de velocidade pelos lados, como aconteceu, por exemplo, na minha época de Figueirense, com o Júlio César e com o Wellington Nem, eram jogadores de velocidade. Era uma equipe que jogava fechadinha. Quando saía no contra-ataque, era assim, era uma equipe... Fomos muito bem, tiramos em 6º ou 7º lugar no Brasileiro nesse ano, quase que a gente entrou na Libertadores, acabou entrando no Flamengo, que a gente empatou num jogo aqui que o Aloysio, o Boi Bandido, lá perdeu um pênalti. Falei, Aloysio, não me perde esse pênalti da classificação da gente de ir para uma Libertadores. É claro, quando eu tenho uma possibilidade, nem sempre nós temos como treinador, que a gente pega meio bonde andando, né? Mas quando a gente consegue formar a nossa equipe, aí a gente tem que ter essas possibilidades, tanto jogar com um jogo apoiado, como esse jogo de transição em velocidade. Muito se discute que técnico brasileiro é desatualizado. E agora falam que, inclusive o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, disse que não é bem assim, que o fato do brasileiro ter muita qualidade faz com que o técnico relaxe um pouco na parte tática. O que você acha disso? Houve um crescimento muito grande em alguns outros centros, principalmente na Europa, em termos de estudo do futebol. E nós deixamos de nos atualizar em algumas coisas. Mas não tenha dúvida que a gente começou a se tocar talvez depois dos 7-1. Um pouco depois. Já que a CBF já tinha o curso mais qualificado do que os outros cursos que a gente tinha antes. É, com certeza, hoje o melhor curso que nós temos no Brasil. Mas a gente deixava de estudar realmente o futebol, a equipe adversária, a nossa equipe, buscar opções. E isso os europeus fizeram bastante. E por que os argentinos têm mais espaço lá fora que o brasileiro? Eu acho que o argentino, a realidade, primeiro assim, que ele acaba, por ter a facilidade, por exemplo, de muitos deles jogarem na Espanha, acabam permanecendo na Europa. Ou na Itália, acabam ficando lá, a língua ajuda. Né? Hoje, se abriu um pouquinho mais o mercado para eles. Né? Eu acho que a gente está passando esse momento que o mercado está voltando a se abrir para os brasileiros fora do país. Você como jogador, quem era a sua referência como técnico? Eu tive várias. Por ter tido o privilégio de ter grandes treinadores, a começar ali, né, na base, que foi o seu Djalma, que para mim me ajudou muito. Primeiro que enxergou e falou, não dá para você ir de zagueiro. Você joga muito, mas você precisa vir para lateral porque eu acho que você não vai conseguir ter uma boa altura. Então foi muito importante para mim, mas eu peguei Edu e tantos outros que vieram, Parreira, Zagallo, Beckenbauer, Lazzaroni, muita gente boa. Né? Muita eu ia citar isso, você trabalhou com Zagallo e Beckenbauer, que são os únicos campeões do mundo como treinador e jogador. Né? O que o Zagallo representa para você? Bem, o Zagallo é um cara que ele não desiste nunca.
né? Além de conhecer muito do futebol, ele era alguém que trazia pra gente aquela motivação e com o objetivo naquele foco que a gente tinha, com o objetivo final. Ele sempre falava pra gente, nós vamos ser campeões. Então o Zagallo era esse cara que nunca se entregava. O grande treinador, ele precisa fazer com que o vestiário viva esse momento e dê aquelas palavras de motivação, aquela palavra que vai tocar no coração do atleta. E é o que eu tenho feito isso hoje como treinador.